Saudações a todos. Vamos começar hoje então por novos temas, né? Além do que a gente tem visto sobre a arqueologia proibida ou arqueologia alternativa, misteriosa. Além desse tema, tem muita coisa por aí que também se envolve com ele, mas que tem sua própria estante, sua própria graveta de ser guardada, e um desses temas é com certeza a ufologia. Hoje eu preparei um vídeo com muito carinho para quem está começando na ufologia e para quem já gosta do tema também organizar um pouco na cabeça a cronologia, alguns dos principais personagens. Claro que a história da ufologia daria muitas e muitas aulas, mas esse é o primeiro passo que a gente pretende fazer aqui no canal, vendo toda a história ufológica, sobretudo baseando-se em livros tão bons quanto este aqui, ó, As Verdades que Incomodam, da Biblioteca UFO, e que tem como seu autor o grande ufólogo Alberto Romero, um jornalista, e que eu acho completíssimo, introdutório para quem quer realmente entender sobre a ufologia. Então vamos lá. Vamos fazer então essa ufologia, uma jornada pelo desconhecido, e vamos lá desde os primeiros episódios envolvendo luzes desconhecidas, os Foo Fighters, até os dias atuais. Pois muito bem, a definição de ufologia seria o estudo dos UFOs, né? A sigla correspondente a OVNI. Seria como se a gente fosse aportuguesar ela totalmente, ovnologia, né? O estudo dos objetos voadores não identificados, na sigla UFO em inglês. E claro que ela não, para alguns, não se iniciaria nem neste século que nós estamos. A ufologia já está completando aí um pouco mais de 70 anos, como vocês vão ver, já se aproximando aí. E para alguns a ufologia começou na pré-história ou muito antes. E a importância do tema é realmente incrível, gigantesca, porque se trata da descoberta não só da vida fora do planeta Terra, né? Um grande sonho da humanidade ao olhar para os céus e imaginar se existe vida nessas estrelas, né? Já é como diria Carl Sagan, cada estrela que você vê pode ser o sol, né, de alguém, e que nosso sol distante, visto de um outro sistema solar, vai parecer uma estrelinha dessas que a gente vê, das menorzinhas. Então a importância do tema vai até além disso, né? É saber se essa vida é inteligente e se teria capacidade de chegar até o nosso planeta e de interagir conosco, se é que somos dignos, né, disso, se ainda não somos tão primitivos. A humanidade tem algumas questões extremamente complicadas. Uma delas é que evoluímos, entre aspas, tecnologicamente, mas, por exemplo, a questão da ética, da moral, evoluímos praticamente nada desde da pré-história, né? Ainda temos todos os nossos defeitos, nossas ambições, nossas corrupções, nossos egoísmos, que deixam o mundo com esta cara que nós vemos hoje, né? Ainda continuamos desconfiados e disputando víveres e riquezas e posses, e somos extremamente territorialistas entre nós mesmos. Então vamos em frente aí, porque tem muita coisa legal para a gente organizar na cabeça a respeito da ufologia. Bem, quanto às suas origens, Foo Fighters e primeiros avistamentos, a gente está aqui postulando que se trata da ufologia moderna. A ufologia moderna teve os seus primeiros lampejos oficiais pesquisados, chamando a atenção de pessoas, de autoridades e de relatos também, como a gente a conhece hoje, na Segunda Guerra Mundial, quando
tanto os pilotos do lado do eixo, né, dos nazistas, dos japoneses, dos italianos, quanto do lado dos pilotos aliados, viam luzes seguindo seus bombardeiros, seus aviões entre os combates aéreos e achavam que era uma arma secreta, alguma coisa inventada pelo inimigo. Cada lado achava que era o outro. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, ficou então, quando os aliados puderam pegar os documentos dos nazistas, dos derrotados, ficou então evidenciado que não se sabia o que eram esses Foo Fighters, né, esses lutadores fantasmas que participavam observando de forma neutra os combates aéreos da Segunda Guerra Mundial. Mas é no incidente de Kenneth Arnold na qual este piloto nos Estados Unidos viu uma esquadrilha de aeronaves que não eram nem discos voadores, mas a imprensa terminou chamando de Flying Saucers, que seria mais ou menos pires voador. E o Kenneth Arnold, vocês vão ver na foto que eu trouxe aí dele, vocês vão ver que não eram nem redondos, né, mas ele viu essa esquadrilha no dia 24 de junho de 1947, e é justamente por causa deste caso ufológico que é se comemorado o Dia Internacional da Ufologia nesta mesma data, dia 24 de junho. Todos os anos se fala na internet, nos canais especializados, nas revistas especializadas, e se comemora o Dia Internacional da Ufologia. Um outro avistamento muito impressionante que nós já comentamos aqui, tem um vídeo exclusivo sobre ele, com todos os detalhes, é o avistamento da Ilha Maury, em 1947, também no mesmo ano. Há então uma relação, será que eram as mesmas espaçonaves, ou havia relação entre essas espaçonaves com as vistas por Kenneth Arnold? Tudo foi ali pertinho. Roswell foi ali pertinho, semanas depois do incidente de Kenneth Arnold. No avistamento da ilha Mary, ou Maury, tem gente que pronuncia dessa forma, teve muitas coisas, muitas particularidades, né? Sobretudo a nave espacial ficou em cima de um barco pesqueiro e meio que estava com defeito e soltou dejetos, uma substância negra que atingiu o barco, feriu inclusive um dos homens que estava no barco, chegou a matar o cachorro dele. Então até hoje alguns programas de ufologia ainda mergulham lá atrás de algum resquício disso. E uma particularidade interessante é que neste caso ufológico já teve a presença de um típico homem de preto, com aquele Cadillac, com o terno preto, de forma misteriosa, observando, perguntando sobre o ocorrido. Eu trouxe aqui também para destacar que antes do famoso caso de Roswell, que foi uma queda de uma nave espacial, houve um incidente ainda em 1941, que foi apagado por toda a questão da Segunda Guerra Mundial. Mas se falou sim desse incidente de Cape Girardeau, que teria sido uma queda de OVNI que não tem praticamente nenhuma foto, nada demais, a não ser alguns depoimentos, sobretudo de um padre, uma testemunha que para a época foi considerada de extrema seriedade. Então aqui nós temos basicamente os casos que qualquer ufólogo precisa saber, precisa pesquisar e precisa se aprofundar. Vocês podem usar o nosso vídeo aí das Ilhas Maury para se aprofundar mais, ele está no canal, sempre à disposição. Aqui eu trouxe para vocês observarem fotos dos Foo Fighters. Então aqui nós temos aeronaves e aqui seriam os Foo Fighters fotografados de dentro do próprio avião aliado, né? Aqui também nós vemos uma esquadrilha e a presença dos Foo Fighters. Aqui é Kenneth Arnold, então veja o formato das aeronaves que faziam parte da esquadrilha que ele observou. Ele era piloto, né, e viu a partir do seu avião esse tipo de aeronave. Aqui é uma ilustração que não está de boa qualidade, mas mostra muito o que aconteceu na Ilha Maury.
Então aqui teria esses dejetos atirados. Depois que esse UFO, essa aeronave desconhecida, se livrou desses dejetos, ela aparentemente ficou extremamente mais estável e voltou a voar com as outras. Aqui está o barco pesqueiro e aqui o homem de preto, né, na sua típica aparência. Bom, dando continuidade, nós vamos falar então do próprio incidente de Roswell, né, em 1947, o caso mais clássico. Eu não queria mostrar para vocês aqui essa questão de novo daquele jornal e tal, o coitado do oficial mostrando que havia mentido ao jornal, né, que o exército declarou que realmente havia caído um UFO e depois desmentiu, dizendo que foi um balão atmosférico. Todas essas imagens são clássicas. Se você não conhece, pesquisa as imagens de Roswell. Tem grandes livros, um deles é extremamente importante, do Charles Bernstein, que fala sobre o incidente de Roswell, e que já estamos aí em 1947, finalzinho, chegando, semanas depois do Kennedy Arnold, e vamos para 1952. Claro que tem outros casos importantes, como eu falei, mas em 1952 é aquela coisa, sabe, quando alguém que não conhece ufologia pergunta por que os discos voadores nunca estiveram numa grande capital mundial, por que eles não chegaram lá em cima do Capitólio da Casa Branca nos Estados Unidos ou no Kremlin em Moscou. Então, o fato é que isso já aconteceu e foi incrível. Muitas testemunhas, pilotos, provas de gravações dos radares, das comunicações. Os jatos foram realmente colocados no céu para ver qual seria aquelas intenções, e que os discos voadores sobrevoaram a capital, Washington, nos Estados Unidos. Incrível, gente, que foi a partir daí que o governo americano sentiu a necessidade de começar uma campanha para ridicularizar qualquer pessoa que chegasse na mídia ou na própria vizinhança onde morava e dissesse que viu um disco voador, que viu um extraterrestre. Toda essa cultura que ainda sobrevive, hoje está bem melhor, mas que ainda existe essa cultura de você ter medo de, se você avistar um disco voador ou um extraterrestre, você ter medo de dizer isso publicamente, né? Isto começou exatamente depois deste evento em Washington, e aí se propagou o mundo afora que todo mundo que falasse sobre isso seria um lunático, um louco, alguém que não estivesse com muita seriedade ou buscando alguma fonte de dinheiro ou de sucesso. Foi aqui que começou. Existem fotos ridículas, né, de extraterrestres publicadas como colagens, né, para justamente ridicularizar qualquer testemunha ufológica. Temos também o caso Fleetwood Monster e o caso Kelly Hopkinsville. Kelly Hopkinsville é um caso, juntamente com Fleetwood Monster, que para mim, assim, quando criança, comecei a ver sobre ufologia, eu tinha medo. Então eu coloquei os dois aqui para que vocês vejam qual era a realidade naquela época, que quando se divulgava um caso ufológico, em contrapartida a toda a propaganda governamental que existia para ridicularizar, não se temia não que se interpretasse, se colocava realmente o que a testemunha disse que viu, e nesses dois casos vocês vão ter a descrição de alienígenas extremamente diferentes e marcantes. Vamos ver aqui algumas imagens. As crianças viram, né, essa criatura, olha, que flutuava, que tinha um olho. Aqui esse caso é justamente esse aqui, tá? Fleetwood Monster. Não vamos confundir. O Fleetwood Monster teve essas testemunhas, e vejam que aparência terrível. Não é à toa que essa é uma das testemunhas que chegou a fazer uma pintura. Então é uma alienígena totalmente fora dos nossos padrões, mas que está, né, no livro de tipologia dos alienígenas que já saíram.
Inclusive lá os da biblioteca da UFO, do Tiquete, que mostra vários tipos de alienígenas. Se vocês interessem em tipologia, né, nas classificações dos tipos de alienígenas, o livro do Tiquete é o melhor. Então aqui está a proporção, né, de uma pessoa. Agora aqui nós já estamos, voltando aqui um pouco, vamos ver o caso do Kelly Hopkinsville, 1955. Vocês imaginem essa outra situação que para mim, quando criança, era extremamente assustadora, porque nesse caso de Kelly Hopkins é aquela típica cena, né, que nós vemos em filmes hoje de ficção científica desde a década de 80, de uma casa numa fazenda e que é visitado por seres alienígenas, mas esses alienígenas não são aqueles Greys, não são aqueles alfas, são alienígenas que poderiam se passar por morcegos humanos ou quase demônios, né? E uma criatura dessa aparecer na sua janela assim, rapaz, eu respeito muito os ufólogos metafísicos, né, espiritualistas, mas eu não seria uma pessoa ainda de espiritualidade elevada, e se eu tivesse com essa espingarda, acho que meu instinto seria de passar fogo mesmo, porque aí se remete à nossa mitologia, né? Então são casos assustadores e que eu destaco para se começar a entrar no universo da ufologia. Basta essas situações. Quanto às personalidades, claro, a gente vai ter muitos outros casos, né? Mas vamos um pouco em frente. Quanto a personalidades e teorias, bom, a gente tem aí o próprio Erich von Däniken. Ele não foi, como muita gente pensa, ele não foi o inventor da ideia dos alienígenas no passado. Ele foi o que organizou, mas já existia um grupo de escritores que já se falava nisso uma década antes. Então, Erich von Däniken se destacou com seu livro Eram os Deuses Astronautas, e com as teorias dos astronautas antigos como grande líder, organizador e perpetuador do tema, né? Se você pegar a série Alienígenas do Passado, tem o Tsoukalos, mas tem ainda o Erich von Däniken lá, que já tem seus 90 anos. Uma outra grande personalidade é o Zecharia Sitchin. O Zecharia Sitchin é o grande pesquisador dos Anunnakis. Ele saiu traduzindo as tabuinhas e veio toda aquela teoria que os Anunnakis chegaram aqui, né, que tinham o planeta que vocês ouvem aí, o Nibiru, e que eles vieram aqui atrás do ouro para salvar a atmosfera do planeta deles, e na verdade encontraram esses homens macacos e aí fizeram mudanças genéticas a partir do seu gene, e aí começou a história da raça humana, né? E aí entra tudo, entra o livro de Enoch, entra muitas coisas. O grande livro do Zecharia é o 12º Planeta, é onde você deve começar a estudar os Anunnakis. O primeiro livro é o 12º Planeta, depois você sai nos outros, né, nos outros livros que são incríveis. Alguns dá para baixar na internet e estudar aí e iniciar nas teorias sobre os Anunnakis, que é incrível e fascinante. Também teve o Dr. Stephen Greer, que veio com o projeto Disclosure, mas basicamente ele tem suas próprias teorias sobre vida extraterrestre. Se você não está lembrando dele, daqui a pouco eu vou mostrar fotos de todos esses personagens e você com certeza já deve ter visto algum documentário dele. Ele tem grandes documentários, ele está sempre pesquisando as múmias, resquícios, provas de quedas de aeronaves. É um cara bastante sério. O Bob Lazar talvez seja, depois do Erich von Däniken, talvez o mais conhecido aqui, porque o Bob Lazar foi um homem que apareceu falando que era um funcionário da Área 51 e que ele
sabia as coisas sobre as teorias da tecnologia extraterrestre, porque viu e examinou as próprias naves e os extraterrestres que tinham sido resgatados ali em Roswell e até em outras situações que nem chegou a ser conhecida pelo público. O David Icke é um personagem odiado e amado, entre outros, que tem as teorias sobre os reptilianos e controles mentais. Talvez nessa lista seja o menos amado, vamos falar assim. Agora vamos ver o rosto de cada um. Então aqui está o Bob Lazar, o David Icke, o Dr. Greer, aqui é o Erich von Däniken e aqui o Zecharia Sitchin, com a sua tábua suméria. Aqui já falava talvez sobre um sistema solar, com os planetas até que nem eram conhecidos naquela época e posteriormente. Então estão aí essas personalidades. A ufologia moderna, avistamentos, tecnologia e implicações. Bem, o que é que a gente pode falar sobre isso? A gente pode falar dos avistamentos de OVNIs por pilotos comerciais, né? Graças à internet, quando está acontecendo agora, está sendo extremamente propagado. É algo que já existia desde a década de 70, até mesmo protocolo que eles tinham que assinar, mas quando assinavam, eles perdiam até mesmo o direito de voar, né? Vamos dizer assim, a carteirinha de piloto, porque ia ter que passar de novo para ver a saúde mental, a saúde emocional, para ver se tinha condições de voltar a voar. Mas muitos deles enfrentaram inclusive militares e vieram à mídia e contribuíram com a história da ufologia. Alguns até deram a vida, né? Atrás de OVNIs. Aqui a gente tem, por exemplo, o caso da noite dos UFOs, né, no qual os pilotos têm aí no próprio YouTube, você encontra alguns documentários que falam, você vê o piloto que estava naquela noite, que perseguiu as luzes no céu, falando como é que foi. Então está uma coisa muito mais aberta. A tecnologia de gravidade e propulsão antigravidade, bem, agora nós tivemos uma retomada desse tema, que foi iniciada, como nós falamos, pelo Bob Lazar, graças aos vídeos da Marinha, né, da Marinha Americana, onde mostra aquele UFO Tic-Tac e outros fazendo coisas que a própria física duvida e que teria que ter uma coisa assim, já que não tem asas, teria que ser uma tecnologia aí de domínio de antigravidade, né, e sobretudo a inércia, né, para não esmagar diante daquelas manobras tão bruscas a grandes velocidades, não esmagar o próprio piloto que esteja ali dentro daquela espaçonave. As implicações da vida extraterrestre na sociedade, isso daria um vídeo sozinho daria um vídeo, né? Porque muita gente pensa sobre que impacto isso teria, por exemplo, nas sociedades, né? Eu já vi de tudo que vocês imaginem, já vi até uma questão, não vou falar aqui, por exemplo, da religião, como as religiões do mundo se adaptariam à questão de se descobrir uma vida extraterrestre provada, né, vamos dizer assim, na grande mídia, se descessem e se mostrassem, a influência que teria nas nossas sociedades, em questionar se nasceu um Cristo aqui, nasceu um Cristo lá, etc. Mas imaginem, por exemplo, que quando a gente entrasse numa sociedade galáctica, se houver uma economia galáctica, que pode ser uma das formas de se conjecturar, mesmo sendo muito primitiva, como nós seríamos? Vocês acham que a Terra, economicamente, a partir de troca de minérios, etc., ela seria uma Inglaterra, uns Estados Unidos, ou ela seria um Zimbábue? Então, seríamos um planeta favelado diante das grandes moradas infinitas aí da galáxia? Tudo isso seriam impactos que a nossa sociedade sofreria. Bom, o Projeto 7 é uma dessas iniciativas científicas, né, raras,
de busca por vida extraterrestre. Atualmente não, mas vale a pena você ficar visitando o site do Projeto 7, porque em outro momento, o Projeto 7 ele captava através de grandes antenas de rádio, elas captavam sinais de rádio do espaço, né, para ver se achava alguma vida extraterrestre transmitindo. E aí esses pacotinhos de dados eram colocados na internet, você baixava um software e o seu computador ficava trabalhando e passando para eles se tinha achado ou não. Então você virava uma central de busca de vida extraterrestre em casa. Eu participei com milhares de horas, ganhei um diploma, era sensacional. Infelizmente depois isso parou, o Projeto 7 perdeu muitos patrocinadores, mas ainda está de pé, buscando outras formas, né, mais modernas. Também podemos falar de avistamentos de OVNIs por satélites e drones. Bem, da mesma forma que drones se passam por OVNIs, eles também têm colaborado com novos vídeos e até mesmo satélites, né, veem de cima lá alguns vídeos de OVNIs saindo da nossa atmosfera. Hoje, aproveito para falar, gente, lá no nosso perfil do Instagram, que a gente lançava muitos vídeos de OVNI, hoje está muito difícil, tanto fotos quanto vídeos, está muito difícil você manter a credibilidade do seu perfil com os seguidores, porque isso é uma meta, né, que eu tenho, porque hoje, para você julgar se um vídeo é real ou não, você tem que ter o vídeo original, não dá para baixar da internet, você tem que ver os dados que estão por trás daquele arquivo, entendeu? Que é como se profissionalmente se vê. Você vê até a câmera que foi filmada, data, etc. Então você precisa desses dados para fazer uma avaliação séria de um vídeo ou de uma foto ufológica. Então geralmente o que eu passava era mais a questão de achar mesmo na internet, né, e publicar nos meus perfis, mas hoje em dia está muito difícil. E governos e ufologia, cobertura e desvendamento. Bem, hoje nós estamos numa fase muito interessante desse tópico aí. Os arquivos UFOs estão sendo, entre aspas, ainda para mim, ainda considero, entre aspas, desclassificados nos Estados Unidos, né? Eles estão dizendo que realmente existem alguma porcentagem de avistamentos nos céus americanos de coisas que eles não sabem o que não são classificados como fenômenos naturais, etc. O último relatório foi uma decepção para os ufólogos, porque eles esperavam que fossem desclassificados os grandes clássicos, né? Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Está falando apenas de coisas no céu que eles não sabem o que são. E o passado deles é muito rico para eles só desclassificarem esse tipo de arquivos. Por exemplo, o Projeto Blue Book e as demais investigações. O Projeto Blue Book foi um de alguns grandes projetos, né, famosos da ufologia, mas se você quer ir por esse lado político do estudo ufológico, você pode começar pelo Projeto Blue Book, porque ele é um modelo até hoje de uma referência, né, da relação ufologia e governos. Por que isso? Porque a nação que mais investigava, até onde a gente sabe, era os Estados Unidos, juntamente com a Inglaterra, e o que acontecia nessa época da Guerra Fria, lá por trás da cortina de ferro, como se chamava a União Soviética, não se sabia. Então, a ufologia soviética é riquíssima, tem casos clássicos, mas terminou se popularizando mais os casos americanos e seus devidos projetos. A cobertura governamental que nós vemos na mídia é tão americanizada que se acha que existe até pactos de outros governos, inclusive do Brasil, para quando ocorre uma queda de espaçonaves com ou sem pilotos sobreviventes, essas provas seriam de alguma forma repassadas ao governo americano. Isso está até comentado no nosso ET de Varginha, né? Que ele foi lá realmente pego pelas Forças Armadas Brasileiras e depois foi necropsiado e saiu do Brasil aqui via aérea para os Estados Unidos. Então, essa é a realidade que nós temos. No Brasil teve a campanha do pessoal da revista UFO
com o GEVAERD e a Comissão Brasileira de Ufologia, com a campanha para o governo brasileiro liberar todos os arquivos. Vocês podem ir atrás de boa parte desses arquivos, são milhares de páginas que a Aeronáutica liberou e que você pode acessar tranquilamente todas essas páginas lá na Biblioteca Nacional. Até um tempo que eu vi eram 600 e tantas páginas, espero que já tenha aumentado para mais de milhares, mas não se tem tudo, né? Muitas fotos, por exemplo, da Operação Prato não foram divulgadas, talvez o melhor material não foi ainda divulgado, então a gente diz que o Brasil tem uma cobertura governamental parcial, né? Eles não liberaram totalmente, não houve um desvendamento total. Mas há países que lidam com isso e de extrema liberdade. Um modelo disso aí é o Chile. O Chile fala tudo que aparece lá, os pilotos militares deles falam, dão entrevista, participam ativamente. Não tem problema quanto a divulgar a ufologia lá no país do Chile, mas existem outros países, mas o Chile é, para mim, a grande referência. Então, esse desvendamento de informação sobre a Área 51, bom, terminou que a Área 51 é a base secreta mais conhecida do mundo, né? Então ficou cômico como ainda se voltam os olhos lá. A Área 51 hoje realmente seria o local menos propício para se manter alguma informação secreta, até que, mesmo que fosse tecnologia reversa é justamente naves terrestres com aparência de naves extraterrestres, cuja tecnologia foi aprendida a partir dos UFOs que caíram e que o governo americano teria feito naves que você vendo da Terra ia jurar e sair correndo desesperado, achando que era alienígena, e na verdade tinha lá um piloto americano lhe olhando. Se falou até numa tal base, a Área 52, onde seria o verdadeiro local, mas até hoje a Área 51 está lá, né, com suas placas de proibido, e que se você entrar pode ser alvejado por um dos vigilantes. Aparece também em vários programas de ufologia. Então estão aí agora surgindo leis e regulamentações sobre UFOs em diferentes países, como eu disse. Hoje a Rússia já tem uma outra relação, a própria China também tem uma outra relação com a ufologia. Os Estados Unidos também, né? Houve um tempo aí que apareceu ali pelo Alasca, pelo Polo Norte e até dentro do próprio território americano, e que eles já falaram, né? E já divulgaram e estão tentando colocar leis e que regulem, por exemplo, com comunicação obrigatória dos pilotos, agora sendo obrigatório e não mais ridicularizando ou perseguindo quem quisesse falar. E é isso, essa singela e simples apresentação da ufologia termina então querendo gerar aí em vocês um pouco da reflexão sobre a importância da ufologia, né? Ela não é uma ciência, e para se tornar uma ciência teria que abranger muitas ciências, tanto de geologia, de meteorologia, de física, de química, tanta coisa. Você, sendo de qualquer formação científica, você poderia abraçar a ufologia para tentar ver ela de forma científica. Eu acho um grande desafio, até hoje, por uma questão cultural mesmo, que se você falar sobre ufologia em qualquer academia, em qualquer faculdade ou universidade, vai ser ridicularizado. E fica então uma chamada, né, para, se você se tornar um investigador, é muito importante usar esse verbo, investigar e não pesquisar, porque pesquisar você teria que usar metodologia científica, ou seja, você teria que ter pelo menos uma parte de um disco voador, né, ou uma mão de um extraterrestre, ou pelo menos uma unha que fosse. Você teria que ter evidências científicas para poder aplicar o método de pesquisa. Mas você pode investigar na sua região e gerar assim uma conscientização que nós podemos não estar mais sozinhos, nem ser a única cabeça inteligente, né? Se é que nós somos realmente inteligentes, ou a inteligência verdadeira seja algo melhor do que a gente tem na cabeça, mas
você pode sim tentar fazer a ufologia não passar por tanto preconceito. Então, basicamente, esse vídeo de hoje é um convite, né? Eu espero, do que a gente ainda não tem feito, dos casos ufológicos apresentados, eu prometo a vocês que a gente vai fazer e trazer até eles mais modernizados, né? Eles reestudados, e se tiver alguns dados mais recentes, a gente também traz para vocês. Espero que tenham gostado e um grande abraço a todos.